Provavelmente você já esteve em contato com uma pessoa que não finaliza o texto, não finaliza a comunicação, não finaliza o ato de comunicação. Enrola, enrola, como é ruim isso, né? Bom, existe uma estrutura do ato de comunicação que é, aliás, para todo o texto, a ideia de início, meio e fim. Quantos são os vendedores? Quantos são os expositores de uma ideia falada que já fizeram o texto, que já redigiram o texto, que já escreveram sobre aquela ideia? São poucos. E esses poucos acabam se destacando muito, porque é na escrita sobre determinada situação que o produtor de um texto pode retirar gírias ou expressões que nada tenham a ver com o público-alvo. É também na escrita, imagine, por exemplo, um corretor de imóveis, é na escrita da própria venda sobre um determinado imóvel que ele poderá retirar determinados verbos, determinadas expressões, poderá refletir, por exemplo, se segue parâmetros da concordância. Ora, e como eu faço isso? Bom, depois de escrever o texto, é bom gravar a própria leitura do texto, já subentendendo aquilo que eu disse no início desse vídeo. Ou seja, a ideia de início, meio e fim. É muito importante saber a hora de finalizar uma comunicação, de finalizar um texto, sabe? Não prolongar demais, porque nesse prolongamento pode ser que no fim haja a perda da conexão, da venda, do lucro e não saia bem sucedido aquele texto. Portanto, o seguinte, organizar esse texto de modo a lapidar, usar novas expressões, ampliar o vocabulário e, a depender do público-alvo, ora, se você conversa com uma pessoa que conhece, que tem uma leitura, digamos, mais apurada no sentido do vocabulário, que usa língua padrão, você também deverá ter cuidado com essa língua padrão. Agora, língua padrão não é apenas para mostrar que, eu sou bom. Não, longe disso. É para organização. É uma ferramenta que serve para organizar. Ou seja, um palestrante, um comunicador organizado sabe que há um início, um possível cumprimento, uma apresentação, um desenvolvimento com todos os argumentos ali expostos e a finalização. Agora, não é apenas ter a ideia de início, meio e fim. Aliás, sempre procuro praticar isso ao longo da gravação de um vídeo, ao longo da construção de um texto, da exposição de uma ideia, numa palestra minha. Ou seja, será que realmente eu estou com aquilo? Sim, então eu já passei do meio, agora eu tenho que finalizar. Existe um tempo ali no qual eu me programei para falar. Não é simplesmente fazer as coisas na vida, usando aqui um pouco da informalidade, não é fazer as coisas na vida sem pensar no fim. É preciso sim criar essa comunicação com a boa ideia do fechamento. Aí há uma técnica preciosa no fechamento de um texto. Meu Deus, que ideia é essa preciosa? Um bom resumo. Vamos supor uma simples situação de alguém, um estudioso do direito, que estude sobre os requisitos da relação de emprego. E aí essa pessoa começa a expor, olha, os requisitos da relação de emprego são onerosidade, habitualidade, pessoalidade. Explicou sobre tudo isso. E aí no fim há uma ratificação, um resumo, com a palavra-chave de cada um dos elementos ali expostos. Ou seja, vai dizer, habitualidade é caracterizada por isso, pessoalidade por isso, por isso. É muito interessante, antes da despedida, antes da conclusão, um resumo, um breve resumo. Assim você terá muito mais atenção com quem você fala. E, por favor, durante a construção do seu texto, também, isso será pauta de um próximo vídeo nosso, tenha a noção sobre ritmo. Há pessoas que são muito lentas na exposição. Isso não cria conexão. É preciso colocar energia no texto, estar sempre muito alegre. E se não estiver alegre, pensar em quantas pessoas podem ser transformadas por meio daquele texto, colocar energia, fluidez e praticar cada vez mais. Pronúncia, organização, ter essa tríade de início, meio e fim e sempre planejar. Planeje sempre aquilo que será exposto ao seu interlocutor. Gostou? Ao seu receptor. Você terá muitos elogios assim. É isso que eu espero. Muito sucesso. Aliás, por favor, clique em curtir aqui no canal. Ative as notificações, porque você sabe,
aqui nós falamos sempre a mesma língua. Tchau!